Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Olá, hoje eu estou com o João Farias e vou conversar com ele sobre o doutorado. Mas antes, João Farias, eu gostaria que você falasse qual foi a sua graduação, o teu mestrado, doutorado e o que você andou pesquisando na sua trajetória. Perfeito. Prazer estar aqui, Deodato. Agradeço novamente o convite. Eu sou piauiense, né? E fiz minha graduação na Universidade Federal do Piauí, lá em 2009. Já na graduação, comecei a pesquisar um filósofo que, na época, ainda não era tão conhecido no Brasil, né? Graças ao meu orientador, que foi um dos nomes assim que trouxe a obra de Hans Jonas para o Brasil, o professor Helder Buenos Aires. Então, fiz iniciação científica, né, sobre o Jonas. Depois, ingressei no mestrado, também aqui na Universidade Federal do Piauí, era um mestrado novo na época, pesquisando também a obra do Jonas, mais especificamente falando sobre os conceitos de vida e liberdade, né, que são conceitos que se unem na obra do Jonas, e apresentando esses conceitos como fundamento, né, para a ética da responsabilidade. Nessa época, eu ingressei na carreira de docente, né? Fui trabalhar, então, no Instituto Federal do Piauí, onde eu sou professor, e terminei o mestrado, passei um ano, né, no hiato, assim, e depois eu ingressei no doutorado na Universidade Federal de Goiás, para trabalhar, então, a obra do Jonas em diálogo com a obra de Hannah Arendt, né? Então, eu deixei um pouco o campo da ética e passei um pouco para a área da política, fazendo aí um diálogo entre esses dois filósofos alemães, né, singulares do século XX, e, né, que apesar de amigos, a obra, muitas vezes, de um e de outro, não tem citação, né? Eles não se citam, mas tem muita coisa em comum, tem um diálogo ali frutífero, entre as linhas. Ok. João Batista, você prefere João Farias, né? João Farias, é, qual foi o objeto da sua pesquisa no doutorado? No doutorado, como eu falei, eu busquei, né, foi uma área que passou a me interessar, filosofia política, e eu ingressei no doutorado com um projeto para falar sobre proximidades e distinções entre Jonas e Arendt quanto ao conceito de responsabilidade. Isso continuou, né, ao longo dos anos, com a pesquisa se transformando objeto de meu interesse, só que foi se transformando um pouco o projeto, né, conforme eu ia escrevendo, eu ia lendo e pesquisando mais acerca do Jonas e da Arendt. Então, o objeto, ao final, foi isso, mostrar proximidades e diferenças de ambos quanto à responsabilidade, mas eu acabei também mostrando outras questões, né? Eu começo falando, por exemplo, de como ambos veem o mundo moderno, né? Eles têm uma imagem muito próxima quanto ao mundo moderno, e mostrei também um pouco do background, né, das influências que eles tiveram em sua formação e como eles tentam, cada um à sua maneira, responder a esse cenário contemporâneo de crises, de problemas, né, cada um à sua maneira. O Jonas tentando criar, né, tentando fundamentar uma ética, a ética da responsabilidade para responder, sobretudo, aos desafios que a tecnologia nos coloca, né? Ele vê que a tecnologia traz inúmeras questões, traz inúmeros desafios para a nossa sociedade. No entanto, a tradição ética nunca esteve completamente consciente, digamos assim, desse novo desafio, porque, segundo ele, tem duas características da técnica que muitas teorias não dão conta, que é a questão da cumulatividade, da imprevisibilidade, aliás, três, e da irreversibilidade. Então, são características da tecnologia, né? Ela é irreversível, ela se acumula e ela é imprevisível. Então, ele tenta buscar no conceito de responsabilidade uma resposta para essa crise. Enquanto que a Hannah Arendt vai também se importar, né? Vai tratar sobre o conceito de responsabilidade,
mas a responsabilidade para ela não é tanto um elemento ético, é um elemento político, porque, né, vivendo em comunidade, vivendo em grupo, nós devemos responder por esse grupo do qual fazemos parte, né? Viver em sociedade, de alguma forma, é assumir a responsabilidade por aqueles com quem a gente divide esse mundo. Então, cada um trata a sua maneira, mas eu fui tentando aí tecer um diálogo entre os dois e mostrando como eles, né, podem enriquecer a própria trajetória política que a gente precisa tecer em ordem da gente construir uma política e da responsabilidade pelo mundo comum. Seria mais ou menos esse assim, um objeto da tese. Vamos conversar sobre a crise na modernidade. Gostaria que você falasse um pouco sobre a crise e os herdeiros do Heidegger, trabalhando um pouquinho também, conversando um pouco sobre o problema na técnica do Heidegger. Você pode, por gentileza? Claro. É uma questão, assim, quanto à tecnologia, até o problema da técnica na obra do Heidegger, eu tratei muito tangencialmente, digamos assim, na tese, porque o meu interesse era, sim, falar um pouco sobre isso, porque é um ponto de partida, tanto para o Jonas como para a Arendt, porque o olhar do Heidegger em relação à técnica moderna é o olhar digamos assim, de quem se preocupa com os rumos que a humanidade vem traçando. Então, o Heidegger, né, visualiza nessa sobreposição do pensamento que calcula, do pensamento técnico em relação ao pensamento meditativo, em relação ao pensar filosófico, de maneira muito preocupada, né? Ele realmente se preocupa com isso, porque ele diz que essa sobreposição representa um esquecimento das questões fundamentais, representa o esquecimento do próprio ser. Então, para o Heidegger, essa é uma crise muito profunda, é uma crise da relação do homem com o pensar, do ser humano com o próprio estar na Terra, né? Com o próprio modo como a gente existe. Então, é um momento de crise, é um momento de ruptura, né? Com a tradição, e tanto Jonas como Arendt vão partir dessa ruptura, vão partir desse problema, porque eles vão, né, também levar adiante esse problema de uma crise, de que existe uma crise. Para o Jonas, essa crise vai ser, sobretudo, uma crise ética, uma crise moral. E nisso ele vai, inclusive, criticar o Heidegger, né? Porque o Heidegger fala em algum momento sobre o homem enquanto pastor do ser, enquanto aquele que cuida do ser, né? E o Jonas vai fazer uma crítica assim bem ácida em relação ao Heidegger e completamente justificada, porque ele vai dizer que pastor do ser é esse, né? Que não consegue cuidar do seu irmão, que não consegue cuidar do seu vizinho, fazendo referência à proximidade do Heidegger com o nazismo, né? Então, o Jonas vai dizer, olha, essa preocupação do Heidegger, no final das contas, era muito vazia, muito superficial, porque não dava conta da realidade. Então, ele vai em busca, né, de pensar uma teoria ética para a nossa situação, que é essa situação de estarmos completamente imersos no mundo tecnológico, um mundo que não tem volta, né? Uma vez a tecnologia andando, posta em movimento, não tem mais retorno, porque, claro, ela traz muitos benefícios, mas traz muitas preocupações. Então, o Jonas vai pensar a responsabilidade como um parâmetro para que a gente não desande completamente no meio dessa crise. Enquanto que a Arendt, por sua vez, também herdeira do Heidegger, ela vai buscar esse retorno do homem, né, em relação à relação com o mundo por meio da política, né? Ela também tem um olhar crítico em relação ao Heidegger, mas ainda um pouco mais cuidadoso do que o do Jonas, digamos assim, e a Arendt, então, vai ver que o mundo se encontra em crise, mas é uma crise, sobretudo, política, uma crise porque a tradição filosófica nunca tratou a política com o cuidado devido, nunca tratou com a atenção necessária
sempre colocando-se no topo, né, de uma torre e olhando a política como algo mundano, como algo de um significado um pouco menor, enquanto que o pensamento filosófico, a contemplação seria aquilo que realmente importava. E para ela não, né? Para ela, estar no mundo é sobretudo um estar político, é uma presença, é um modo de existir que se dá em conjunto, que se dá na companhia de outras pessoas. Então, a Arendt vai falar dos problemas dessa crise em relação à política e vai tentar, né, nos chamar a atenção que se a gente não cuida desse estar no mundo, né, da política, se a gente não dá atenção, fenômenos como o totalitarismo, né, vão emergir, porque facilmente ditadores, né, enfim, pessoas autoritárias e líderes totalitários vão tomar conta, vão se aproveitar dessa situação, como foi o caso já, né, em ditaduras e em regimes totalitários. Então, a preocupação dela também com os rumos que a gente vem tomando, né, no meio de uma sociedade tecnológica, de uma sociedade massificada, e ela vai tentar responder a isso, né, resgatando o sentido da política, resgatando a importância da política para o nosso mundo, né, e nos convidando a assumir, então, uma responsabilidade de cuidar desse mundo, tal como o Jonas, né, fez lá com a sua obra também. Ok. João Farias, eu prefiro falar João. Posso falar João só? À vontade. Ô, João, Sim. é possível falarmos de um sentimento comum de perda do mundo no século XX? Foi um século com muitas tragédias. A Primeira Guerra Mundial, a pandemia de 1918, a gripe espanhola, a Segunda Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Nova York. Eu fico imaginando o contexto em que a Hannah estava. Ela tinha uma relação próxima com Heidegger, todos sabem disso. Talvez por isso esse distanciamento com que ela tratava das ideias dele, não sei. E então foi um século extremamente complicado. A teologia, muitos teólogos achavam que o cristianismo ia morrer em função da morte de 10 milhões de judeus. Onde estava o cristianismo? Onde estava Deus nesse momento? Então foi um século bem complicado. Houve um sentimento comum de perda do mundo no século XX? Sim, uma pergunta bem interessante, Deodato, porque tanto Jonas como Arendt identificam, né, essa perda do mundo, não só no século XX, mas digamos que já algo que se dava, né, paulatinamente, com o desenrolar de diversos acontecimentos. Para o Jonas, por exemplo, essa perda do mundo já se deu em outros momentos. Para ele, o próprio cristianismo, lá no início, né, nos seus primeiros séculos, lidou, de certa forma, com a perda do mundo, porque a tradição gnóstica cristã, ela lidava com um tipo de posição em relação ao mundo, em que esse mundo, né, tinha pouco significado, em que o significado verdadeiro da existência só era encontrado em relação a um conhecimento que nos levava a transcender, né, que nos aproximava de Deus, colocando, então, esse mundo, a existência terrena e tudo mais, como algo de um significado de menor importância, né? Então, os cristãos gnósticos, eles já, né, estavam interessados nisso, em deixar esse mundo se perder, porque o que importava, né, estava em outro aspecto. E a Arendt também, ela vai dizer que, sobretudo, os eventos, né, totalitários levam a gente a ter consciência disso, de que, de fato, a gente se encontrava em um momento em que o mundo, né, perde o sentido, a tradição filosófica, a nossa tradição de pensamento deixa de estar apta, né, a nos responder, a nos dar as respostas necessárias, não porque ela não desse conta, mas porque nós mesmos nos cortamos em relação a ela, né? Nós mesmos cortamos o vínculo em relação a essa tradição, tanto porque a política deixou de ter certo sentido, porque a autoridade da igreja foi se perdendo, né? Bem como porque o mundo se expandiu, né? Em uma forma tão radical que os vínculos, os laços, né, foram se tornando cada vez mais frágeis. Então, ambos veem exatamente, e ambos utilizam essa expressão, né, de perda do mundo, como realmente um parâmetro para a gente compreender o nosso tempo, compreender o século XX, mas compreender, né, digamos assim, a modernidade.
A modernidade vai ter como signo isso, um desencantamento do mundo, uma perda de interesse do ser humano em relação ao que é comum, ao mundo que nos congrega, consequentemente, né, um sentimento de desamparo, um sentimento de realmente de estar perdido em relação a esse mundo. E aí, né, cada um vai tentar responder. A Arendt não vai, por exemplo, dizer, olha, nós cortamos as relações, digamos assim, com essa tradição, não temos como recorrer a ela para buscar respostas, e não temos como nos amparar metafisicamente em conceitos absolutos, como Deus, algo transcendente, por aí vai. No entanto, nós podemos reconstruir, reconquistar o significado de estar junto aqui mesmo, né, por meio da política. Enquanto que o Jonas ainda lança mão, digamos assim, de uma metafísica, mas é uma metafísica muito ligada à própria vida, à própria existência biológica, né? Então, ele vai dizer, olha, nós precisamos reconhecer na vida uma fragilidade que, ao mesmo tempo, é importante, né? É a história da liberdade, a vida, né? Desde da sua forma mais básica, o metabolismo, até a forma mais complexa, como a vida humana, é a liberdade ali pulsando, né? Se mostrando enquanto algo que luta para existir em meio ao nada. E essa luta é um convite para que a gente cuide dessa própria vida, né? Então, Jonas vai tentar construir essa hermenêutica assim, da vida, uma metafísica, que, no final das contas, vai ter implicações éticas, né? Já que vai nos convidar, né? Nos chamar a atenção para que a vida requer um cuidado, requer uma responsabilidade. Então, cada um, né, vai estar tentando responder a essa crise, a essa perda de sentido e a essa degradação, digamos assim, do próprio pensamento. Ok. João, no final da tua tese, do teu doutorado, considerando aí a leitura da crise feita pelo Jonas e pela Hannah, eu costumava falar de Johanna. Poucas pessoas sabem que o nome dela, na verdade, era Joana, né? Johanna. A Hannah Arendt e o Jonas. Qual foi, então, assim, você já antecipou um pouquinho, mas qual foi assim, a leitura da crise e quais os caminhos que eles fizeram como proposta para sair, para a humanidade sair da crise? É como você falou, né? Já mencionamos um pouco isso. Tanto o Jonas encontra uma repetição, né? Tanto lá do cristianismo gnóstico, eles, com o primeiro momento de perda do mundo, algo que vai se repetir com esse sentimento existencialista, né? Com a tradição existencialista já na modernidade. E o Jonas vai dizer, então, que é algo que se repete, é uma crise que se repete, e a saída para ele vai ser realmente tentar reconquistar o sentido que a vida possui, né? Então, olhando para o fenômeno biológico, olhando para a existência como um todo e tentando identificar, né, nas características da própria existência, um sentido que nos convide, que nos convoque, na verdade, para assumir a responsabilidade. Então, ele vai, né, tentar responder isso de maneira a construir uma teoria ética. Enquanto que a Arendt, ela é um pouco mais cética em relação a qualquer tentativa de achar um absoluto, achar um parâmetro, um corrimão, como ela mesmo, né, menciona. Para a Arendt é impossível agora a gente recorrer a esses apoios, a esses corrimãos. Então, ela, né, se vê obrigada a pensar sem apoios, a pensar sem um corrimão. E para ela, isso, na verdade, não é tanto uma desgraça, não é tanto assim um problema. Na verdade, é a situação do ser humano, né, na modernidade. E ela vai dizer, olha, a gente não tem um corrimão absoluto, não temos mais, né, a metafísica se foi, a tradição religiosa não tem mais a autoridade necessária para nos apoiar completamente, e a tradição de pensamento também, ela, digamos assim, foi cedendo. Então, a Arendt vai tentar identificar que, por mais que a gente se encontre nesse momento de crise, nós ainda podemos, né, encontrar no comum aquilo que nos congrega, né, que é a própria política, reconquistar
o nosso interesse pela liberdade, que para ela, diferentemente para o Jonas trabalha com a liberdade num sentido metafísico, né? Para ele, a liberdade é esse fenômeno que aparece na vida, que aparece no fenômeno biológico e vai crescendo, né, em complexidade. Enquanto que para Hannah Arendt, a liberdade até tem um fundo metafísico, aliás, um fundo ontológico, mas é uma liberdade que só se manifesta quando nós estamos juntos, unidos, né, vivendo em comum e agindo em prol desse comum. Né? Então, quando estamos agindo, seja mesmo através de uma performance, né, no mundo público, de falas, né, ou de atos, que a liberdade se manifesta. Nós só somos livres quando estamos, né, no mundo público. Enquanto que em casa a gente está realmente ligado muito mais à manutenção da própria vida, né, à manutenção do que é mais voltado para as nossas necessidades. Então, a Arendt vai tentar responder a essa crise, chamando a atenção para a importância de mantermos, né, a liberdade enquanto algo vivo, enquanto algo que se manifesta nesse mundo público. Então, ela vai chamar a atenção para a gente para não necessariamente resgatar o sentido da política que existia anteriormente, mas tentar, ao menos, florescer um novo gosto, né, um novo interesse pelo mundo comum, pelo mundo que nos congrega. Porque se nós não assumimos esse interesse pelo mundo comum, acaba, como eu mencionei, né, que um ou outro nome, um ou outro sujeito acaba notando essa situação de desinteresse, de desapego à política, aos rumos do Estado, e transforma isso, né, em algo privado. Seja, por exemplo, como a gente vê contemporaneamente, com empresários, com lobistas assumindo a política representativa, seja com um líder, né, um ditador, né, seja civil ou militar, um líder totalitário, assumindo, então, vendo que as pessoas não têm esse interesse. Então, para ela é isso, resgatar, né, a importância da política para que a gente consiga dar conta de preservar o mundo minimamente. Legal. João, e você, não sei se você já fez ou pretende fazer, você vai trabalhar um pós-doc ainda em cima da Hannah e do Jonas? Ou você vai mudar de área? Como é que está isso? A Arendt tem uma frase, aliás, ela tem inúmeras, assim, citações que a gente pode tomar como inspiração. E uma que ela menciona, logo na introdução da sua obra A Condição Humana, ela diz que o interesse dela ali é pensar o que estamos fazendo, né? Assim como ela diz também que o que importa para ela é compreender, o interesse dela é em compreender. Então, meio que tomando esse mote arendtiano, eu estou, sim, com um projeto de pós-doc, dando início muito em breve, e o que eu pretendo pesquisar, né, o que eu pretendo tentar compreender, é justamente o que nós estamos fazendo. A Arendt, lá na Condição Humana, ela trabalha, ela tenta compreender o homem contemporâneo a partir de 3 atividades, né? Que é o labor, ou trabalho, que é aquela atividade que a gente exercita em prol da nossa sobrevivência, da nossa subsistência, a fabricação, que é aquela atividade que constrói objetos duráveis, que constrói o mundo no qual a gente habita, e a ação política, que é aquela atividade, digamos assim, mais livre, e que a gente constrói instituições, que a gente constrói, de fato, leis, que a gente elabora, né, e que a gente age juntos uns aos outros no mundo. Só que do modo como a Arendt caracteriza lá, eu acredito, né, uma coisa que eu defendo, inúmeras mudanças já ocorreram depois disso. Ela escreve A Condição Humana lá na década de 50, né, publica em 58. Ela, por exemplo, cita com muito um olhar curioso em relação ao lançamento do Sputnik, né, o primeiro satélite artificial. Então, desde aquela época até o momento que a gente vive, muita coisa já mudou. Acredito que a configuração do trabalho é outra, a configuração em que a gente fabrica o mundo é outra, e, sobretudo, a configuração em que a gente age no mundo também é diferente, né? Nós estamos cada vez mais intermediados pelo mundo tecnológico. Aqui é um exemplo, né? Nós estamos dialogando, estamos aqui pensando juntos, mas por meio de artefatos tecnológicos. Então, esses artefatos, eles nos condicionam, né? Eles mudam, eles vão moldando o modo como a gente pensa e age. Então, eu quero tratar um pouco no pós-doc sobre isso, sobre como
a nossa noção de tempo, a nossa noção de espaço se transforma e também as nossas atividades vão se transformando graças à imersão no mundo tecnológico, né? Esse é o meu interesse, de saber como a gente está agora agindo, vivendo, né? Com a tecnologia. E, claro, eu vou fazer uso, sobretudo, da obra arendtiana, vou trazer o Jonas um pouco, mas o meu interesse hoje é maior ainda pela Arendt. Comecei com o Jonas anos atrás, mas hoje a Arendt, digamos assim, me inspira muito. Ok. João Farias, muito obrigado por separar esse tempo, pela gentileza de bater papo comigo, de dividir aí as tuas pesquisas do doutorado. E eu já deixo aqui um convite. Quando você iniciar o teu pós-doc, quando tiver mais ou menos ali no projeto, entrando nele, vamos voltar a conversar. Tem coisas muito interessantes aí para a gente bater papo. Muito obrigado, um abração. Obrigado, Deodato. Foi um prazer, viu? Conte comigo sempre. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.